Olha, um assunto que deu o que falar nessa semana em relação aos consumidores. Companhias aéreas anunciaram que vão cobrar uma taxa para os passageiros que escolherem levar uma mala de mão. A Câmara dos Deputados reagiu e o presidente Hugo Motta anunciou que vai pedir urgência na votação de um projeto de lei que veta essa cobrança. Nós temos, inclusive, o post do presidente da Câmara nas redes sociais, que vai aparecer aí na tela para vocês. Bom, vamos lá, vamos ver. Temos aqui, produção, olha, vamos lá, o post do Hugo Motta no X. Um recado das companhias aéreas que querem cobrar até pela mala de mão nas viagens. A Câmara não vai aceitar esse abuso. Vou pautar a urgência do PL 5041 de 2025 do deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo, que garante o direito do passageiro de levar consigo uma mala de mão e um item pessoal sem cobrança adicional. O consumidor vem em primeiro lugar. Bom, para a gente falar sobre esse assunto, quem está conosco é o deputado da Vitória, como eu disse, do PP do Espírito Santo, relator do projeto de lei que pretende vetar essa taxa aí dos consumidores brasileiros. Bem-vindo, deputado. Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Satisfação estar aqui com vocês em Metrópole. Olha, vimos aí a reação do presidente Hugo Motta, mas essa reação veio por conta de um possível aumento dessa taxa, um possível aumento dessa taxa na passagem por conta da bagagem de mão. O projeto, ele prevê acabar com essa taxa de vez, né, que isso não aconteça de fato. Eu queria que o senhor explicasse para a gente de onde surgiu o projeto, em que pé que ele está, como é que estamos neste momento. Então, Neila, exatamente isso. O projeto ele vai regulamentar em lei a gratuidade do transporte da mala de mão. Dos itens pessoais, dos passageiros que já tem um absurdo de que você vai comprar aquele trecho na outra semana pelo mesmo valor. É o sofrimento do nosso brasileiro. Então, a motivação que nos fez a protocolizar esse projeto é porque eu recebi várias solicitações, várias proposições, demandas de muitos usuários que já tiveram cobranças e também observaram que as empresas começaram a cobrar aqui no Brasil de deslocamento internacional. Então, o nosso projeto, ele prevê que os domésticos nós possamos estar regulamentados por uma lei que não teremos mais a cobrança da mala de mão. A gente tem uma resolução da ANAC, né, de 2016, que entrou em execução em 2017, a resolução 40, que deixa, 400, a resolução, que deixa brecha para a possibilidade das cobranças. Acredito que com essa percepção, com essa ação, as empresas anunciaram a poder cobrar. A gente vai ter aí uma proposta que agora, com esse acolhimento do presidente Hugo Motta, eu quero agradecê-lo e já anunciar, dando a urgência, a gente dê celeridade e garanta que não tenha mais segurança através de uma regra, através de uma lei. Deputado, com essa lei votada, né, a gente espera que de fato a urgência seja votada na semana que vem, que seja pautada e votada logo, não existe a possibilidade de que essas empresas aéreas encontrem um outro caminho para cobrar o consumidor, como, por exemplo, aumentando o valor da passagem aérea por não poder cobrar pela bagagem de mão? Perdemos o contato com o deputado, produção? Bom, a gente perdeu o contato com o deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo. Ele é o relator dessa proposta que prevê que as empresas aéreas brasileiras ou que façam escala no Brasil, que saiam do Brasil, não cobrem as bagagens de mão dos consumidores, dos passageiros. Hoje ela não é cobrada, a bagagem de mão não é cobrada, mas existe aí essa intenção das empresas aéreas para começar a cobrar. O presidente da Câmara, Hugo Motta, já se manifestou e disse que não vai aceitar essa cobrança do consumidor brasileiro. Pelo que o deputado e presidente da Câmara, Hugo Motta, disse, já deve na semana que vem votar a urgência desse PL. A gente tem o deputado de volta, vamos falar com ele então. Deputado, eu te fiz uma pergunta que é o seguinte, assim, as empresas aéreas elas não podem encontrar um outro caminho para aumentar essa cobrança, por exemplo, na passagem aérea? Existe uma forma de bloquear isso?
Olha, isso vai também dessa relação comercial entre a concorrência das empresas, que dá um pouco mais de segurança para o usuário, para que ele possa escolher a empresa que ele vai fazer o seu voo, né, no âmbito do país ou fora. Mas nós temos a possibilidade de você ter uma passagem aumentada, porque praticamente todo passageiro ele vai levar o seu item pessoal e hoje tem uma perspectiva de ser cobrado. Então, a gente dá, através dessa proposta, uma segurança em lei para que não tenha qualquer outro movimento das empresas para que possa atribuir essa taxação, essa cobrança ao transporte de bagagem de mãos. Então, em relação a passagens, a ANAC já tem essa missão de regulamentar preço de passagem, possibilidade de aumento, e a gente acredita que o trabalho feito pela ANAC é também em defesa da relação com o consumidor. Mas a gente precisa, enquanto Congresso, enquanto parlamentares, estabelecer regras que possam estar vinculadas em uma lei, porque você não terá nenhum tipo de instrumento de resolução que seja inferior, que esteja subordinado a uma lei para poder mudar qualquer tipo de cobrança. Então, pelo menos em relação a isso, que já é uma agonia, já é uma ansiedade da população, a gente possa ter a segurança, aprovado na Câmara, aprovado no Senado, né, sancionado pelo presidente da República, e a gente não terá mais discussão sobre cobrança de bagagem de mão do nosso país. Deputado, houve alguma denúncia, algum tipo de denúncia ou alguma movimentação das empresas aéreas que motivou a criação do projeto, que motivou essa movimentação dentro do Congresso Nacional? Então, Leila, a motivação da minha proposição foi por conta do início da cobrança de algumas empresas, né, que em voos internacionais já começaram a executar cobranças de bagagem de mão. E também um anúncio de possível cobrança dentro dos voos domésticos. Isso, eu tive várias manifestações, recebi mensagens no WhatsApp, mensagens no Instagram, um movimento que criou-se no país e as pessoas indignadas com essa possibilidade buscaram o caminho mais seguro para elas, que são os seus representantes, que podem garantir, através de uma regra, e somente no nosso Congresso Nacional, que a gente não tenha essas cobranças. Até porque, para muitos brasileiros, a gente já tinha essa regulamentação através da resolução da ANAC, citada aqui, a resolução 400 de 2017, que ela entrou em vigor, de 2016 entrou em 2017 em vigor, e não teria a possibilidade de cobrança, mas ela deixa brechas e a gente precisa criar uma regra clara que não deixa brechas e que não possa ser surpreendido por qualquer mudança de resoluções. E quando você tem uma lei votada, ela sobressai qualquer um tipo de resolução governamental, das agências, como a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A gente precisa dar condições na proteção ao nosso consumidor. E essa é a nossa missão, que nos motivou a dar garantia em regra para que a gente não tenha outras mudanças de cobrança. Existe algum motivo para o presidente Hugo Motta pautar urgência nessa votação? Vocês perceberam aí alguma movimentação das empresas aéreas próximas, assim, que por agora, estamos pensando aí no final do ano, que existem muitas viagens, o brasileiro viaja muito nas férias, já vamos resolver logo isso. O pedido de urgência foi por algum desses motivos? Pedido de urgência porque as empresas já começaram a cobrar. Então, nós estamos atrasados. Nós deveríamos já ter uma regra, uma lei que não permitisse nenhum tipo de cobrança de nenhuma empresa no âmbito do nosso país de cobrança de bagagem de mão. Com essa decisão do presidente Hugo Motta, eu acredito que nós vamos ter celeridade para que a gente possa proteger o cidadão de não estar sendo alcançado por essas cobranças num curto espaço de tempo, porque ele precisa estar dialogando com os líderes partidários para que nós possamos ter esse apoiamento para a audiência, que eu acredito que essa é uma proposta que vai unir a nossa bancada na Câmara dos Deputados, por conta da movimentação que os contribuintes, que os nossos usuários estão fazendo, e a gente espera que os nossos parlamentares possam estar do lado do cidadão, e as empresas, com certeza, elas vão entender que agora elas precisam buscar outras formas de resolver qualquer um tipo de planilha de custo, que muitas das vezes as empresas pensam nos seus lucros, mas a gente não pode deixar
os nossos usuários serem surpreendidos com mais um custo na passagem, que já é muito cara aqui no nosso país. De um projeto dentro das casas, da Câmara e do Senado. Isso porque evita que o projeto passe por comissões, até mesmo a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, e seja votado direto em plenário. Dito isso, deputada, a gente pode esperar a votação dessa urgência na semana que vem? Olha, estou convencido disso, né? O presidente, ele sempre se apresenta para anunciar as suas pautas da semana no Colégio de Líderes. Mas, neste caso especificamente, ele se apresentou para o Brasil, né, que ele já anuncia que estará submetido à urgência na semana que vem para a votação. E é um projeto que, na minha percepção, ele une todo o Congresso. A gente vai ter um apoiamento, pela minha percepção, de várias manifestações que eu tenho recebido dos colegas parlamentares de apoiamento a essa proposta, e teremos celeridade na aprovação na Câmara. O presidente pode votar, submeter à Câmara dos Deputados ao plenário para que nós possamos votar essa urgência na semana que vem e automaticamente também submeter o mérito, que a gente possa também ter a aprovação desse projeto na mesma semana. E aí ele vai ter que ainda fazer o seu rito, né, de estar indo ao Senado para ser apreciado pelo Senado e depois, se não tiver mudança, né, que teria que voltar para a Câmara, ele sendo submetido à análise do presidente da República para que possa sancionar. Essa é uma proposta que eu acredito que vai unir os brasileiros, né, porque nós não tínhamos cobranças de bagagem de mão no país. Isso nasceu de um tempo para cá, essa intenção das empresas, e a gente precisa se movimentar daquilo que a gente tem em condições legais, que é você ter uma regra legal através de uma lei para que possa garantir o direito do consumidor. Expectativa, então, é que o projeto seja aprovado antes do final do ano. Olha, o presidente, estando alinhado aí com a nossa vontade, eu acredito que nesse mês nós temos esse projeto aprovado. Muito bem, deputado. Deputado, muito obrigada pela participação aqui com a gente, esclareceu todos os pontos dessa proposta. De fato, é uma proposta muito importante para os brasileiros. Tudo que trata de direito do consumidor é sempre muito bem-vindo, né? A defesa mesmo das pessoas que estão aí voando, viajando e que muitas vezes viajam até mesmo a trabalho. Deputado da Vitória, obrigada pela participação aqui com a gente. Sempre à disposição. Já vamos